Meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. A Nova Jerusalém já desceu do céu. Nós fomos enganados durante muitos anos, em que a informação que os líderes religiosos passavam para nós e nós passávamos para frente era que iria descer do céu em um futuro incerto uma cidade chamada Nova Jerusalém, e o restante do Parangolé, eu acredito que a maioria que estão na sintonia do canal já sabem porque vieram do sistema religioso. E hoje, meu irmão, nós iremos mostrar que a Nova Jerusalém, ela já desceu do céu e já tem aproximadamente quase 2000 anos. O texto que nós iremos trabalhar, começar trabalhar por ele é o Apocalipse capítulo 21. O versículo 2 diz o seguinte: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Queridos, João viu uma cidade descer do céu. E essa cidade, ele vai chamar ela de, olha só, a santa cidade, a Nova Jerusalém. Ele viu a Nova Jerusalém descer do céu, ataviada, adereçada como, deixa eu encontrar as palavras aqui certinha, como uma esposa ataviada para o seu marido. Como, Como, semelhante, parecida. Então, aqui nós somos sabedores que este versículo, obviamente, não está falando no sentido literal de do céu descer literalmente uma cidade do céu. Que sentido teria descer do céu de uma maneira literal uma cidade, meu irmão? Olha só que absurdo. Ela ia descer, eu já ouvi teólogos dizer que ela iria ficar pairando sobre a terra. É um absurdo. Então, ao saber que o Apocalipse é um livro totalmente simbólico, trabalha com simbologias, nós iremos descobrir hoje que essa cidade já desceu. Se você ler Hebreus, nós vamos começar a entender que essa cidade já desceu do céu, tá bom? Ela já desceu. Hebreus capítulo 12 e o versículo 22. Hebreus capítulo 12, versículo 22 está escrito: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a muitos milhares de anjos. Sabemos que o escritor, ao escrever essa carta, ele envia para quem? Para os hebreus, os judeus convertidos, os judeus que tinham tido um encontro com a graça, com o evangelho da graça, com o entendimento da graça. E para eles, o escritor vai dizer o seguinte: mas chegastes. Não está falando que eles iriam chegar. Está dizendo que eles tinham chegado. Aonde eles tinham chegado? A Jerusalém celestial. Olha só, versículo 22. A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esta cidade que João tinha visto. João tinha visto ela descer. Porém, os hebreus aqui já tinham chegado até essa cidade, meu irmão. Agora a pergunta é, eles tinham ido para o céu, eles tinham morrido, tinham ido para o céu para chegar nessa cidade que estava lá no céu? Não, eles tinham chegado aqui nesta terra. Tinha chegado a esta cidade. Por quê? Porque a cidade não é, meu irmão, uma cidade literal. E sim, era um entendimento, era um esclarecimento do Evangelho, o Evangelho da Graça, que, olha só que interessante, que a nova aliança já tinha sido, sancionada, vamos dizer assim, deixa eu usar esse termo, lá na cruz. Eles já tinham o entendimento, o que tinha ocorrido na cruz. Se você ler, você vai entender perfeitamente o porquê eles tinham chegado a essa cidade. Se você ler o capítulo 7,
o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Hebreus, você entende perfeitamente que aqueles hebreus já tinham chegado a informação para eles que a lei já estava prestes a acabar, que a lei era só sombra das coisas que viriam, que todo aquele judaísmo já estava passando, que a cruz seria confirmada no ano 70, que todos os rudimentos estavam acabando, estavam ficando para trás. E quando eles entendem isso, que eles estavam já vivendo a nova aliança, que a nova aliança já estava sendo estabelecida, o escritor fala, vocês alcançaram essa cidade. A Nova Jerusalém, ela só é alcançada para a pessoa que conhece o Evangelho da Graça, a nova aliança. Quem conhece, alcança a Nova Jerusalém. Quem não conhece, vive aquém. Vive como numa expectativa. Vive numa ilusão. Mas os hebreus, que chegaram ao entendimento que a lei já estava acabando e que a graça estava sendo estabelecida, eles alcançam essa cidade, que é no sentido espiritual, que aqui vai falar do reino de Deus, aqui vai falar de quê? De uma nova maneira de viver, ou seja, viver no Cristo ressuscitado. E para provar isso, então, primeira coisa que você tem que observar, que João viu a cidade descer do céu. E se você analisar os hebreus, já tinha alcançado essa cidade, mas essa cidade já tinha descido de uma maneira plena, não, mas para aquelas pessoas que estavam tendo o conhecimento, o entendimento da graça de Deus, já estava alcançando. Porque essa cidade, ela foi estabelecida completamente no ano 70, quando o templo é ruído, é destruído. Quando o templo é destruído, a graça de Deus é estabelecida e as pessoas que entendem isso vivem essa nova Jerusalém. Para provar para você que essa nova Jerusalém não é uma cidade literal e que sim é a nova aliança, eu vou deixar de maneira muito clara. Eu aconselho você a ler muitas vezes essa passagem até você abrir o seu entendimento, porque a primeira leitura talvez vai ficar assim, principalmente as pessoas que estão chegando agora na graça, estão saindo agora do sistema religioso, a mente ainda está meio embaraçada, mas se você ler com calma você vai entender. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Versículo 22. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Versículo 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Versículo 24. O que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Versículo 25. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Versículo 26. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Queridos, volte no versículo 24 que diz: o que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos. 2 concertos. A Jerusalém física, que existia no tempo da escrita, porque quando você lê aqui agora não é o meu agora, é o agora do escritor, de Paulo, e ali dos Gálatas, era Jerusalém, aquela física, qual o templo ainda estava de pé. Aí ele vai dizer, essa é a escrava, mas a Jerusalém que é livre, olha só, meu irmão, versículo 26, mas a Jerusalém que é de cima é livre. Qual é a mãe de todos nós? Ou seja, é uma alegoria para os 2 concertos. Uma, a lei, e a outra, a graça de Deus. Se a primeira simbolizava a lei, ela já passou. Agora, a Jerusalém que é livre, que é de cima, a Jerusalém que João viu,
é a graça de Deus, é o estabelecimento do novo concerto, a nova aliança, que é a graça de Deus, que infelizmente as igrejas não conseguem entender. Ficou claro nessa passagem que a Jerusalém não era uma Jerusalém literal. Não, a Jerusalém que desceu, a Jerusalém que os hebreus conseguiram chegar, e a Jerusalém que eu vivo nessa nova Jerusalém, e que todos aqueles que entendem o Evangelho da Graça vivem, é livre. Nós vivemos uma vida sem condenação. Nós vivemos uma vida em Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus não há condenação. Nós dormimos, nós acordamos, cabeça erguida, sabendo que Jesus consumou todas as coisas, para que hoje eu possa viver de uma maneira sem estar debaixo da antiga Jerusalém, que é a escravidão, vivendo uma vida de escravidão. Entenda isso. Vem para a Nova Jerusalém. Aqui está o meu abraço. Fui, e não esqueça de dar o seu like, deixar um comentário e compartilhar o vídeo, e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.